Começa o debate sobre o OGE, no momento em que o executivo do MPLA inaugura o seu programa do ano das comemorações do 50º da Independência Nacional. É momento de fazermos um balanço sobre o impacto dos OGE aprovados até aqui na vida das populações, porque existe uma relação direta entre a idade cronológica do Estado independente e o nível de vida do seu povo. Existe também uma relação entre a euforia de um Estado independente e os níveis reais da liberdade, participação, inclusão e satisfação das pessoas e famílias. A independência era esperada como prelúdio de uma vida melhor. Infelizmente, a maioria dos Estados pós-coloniais em África falharam. Daí os novos conflitos, que são uma expressão de rejeição aos partidos que sustentam o Estado pós-colonial, porque frustraram as expectativas dos seus povos. Angola não foge desse espectro, porque o partido que governa o país sequestrou o Estado, partidarizou as instituições e usou o Orçamento Geral do Estado para enriquecer exclusivamente as suas elites e abandonou o povo, assim como as demais forças patrióticas com as quais conquistou a independência e o fim de uma longa noite colonial. Usa a ditadura parlamentar para aprovar leis injustas no interesse de uns contra outros. O impacto do OGE em 49 anos, qual é, na nossa visão? Que impacto tem o OGE na vida da maioria dos angolanos? Podíamos navegar pela história comum para descobrir que impacto tem o OGE na nossa história. Que impacto na nossa cultura com a sua diversidade para a construção do homem novo que o hino nacional evoca. A educação é fundamental para a construção deste homem. O Estado investiu o suficiente na educação, ensino, formação e treinamento profissional dos jovens que vão assegurar o futuro do nosso país? Com 6,46% do Orçamento Geral do Estado, vamos lá ter? Quantas crianças estão fora do sistema de ensino do Estado? Quantas estudam no privado? Com que qualidade e custos? Quantas estudam em condições normais e quantas estudam em casebres ou debaixo das árvores? É escusado dizer a Vossas Excelências que investir na educação é investir no futuro do país. Sobre o desenvolvimento, que bases foram lançadas em 49 anos ou 24, se quisermos contar os anos de paz armada? Hoje, ainda luta-se contra a fome. Há cidadãos em Angola que não conseguem ter uma refeição perfeita por dia. Afinal, qual é o balanço que se pode fazer sobre o combate à fome e pobreza? O número de famintos e de pobres sobe todos os dias, ao invés de baixar. Onde está o erro? Nas políticas, na implementação ou nas pessoas? Ou no sistema? Levar empresas às comunidades para extorquir o pouco que o povo produz não resolve o problema. Antes, pelo contrário. Senhores governantes, com todo o respeito, já ouviram o que o povo diz sobre uma empresa a que chamam carrinho? Pois consideram-na como novos exploradores que estão a endividar famílias, encarecer os produtos no campo e piorar a vida das populações nas aldeias. Ao invés de mandar empresas monopolistas às aldeias, com objetivos de perseguir lucros fabulosos, o Executivo devia apostar na criação de condições que permitem o desenvolvimento do comércio rural voluntário, que proteja a produção dos camponeses,
que vai produzir o suficiente para a sua subsistência e lhe restar o que comercializar com quem entender. É fundamental para tal construir estradas que interligam as aldeias às comunas, aos municípios e essas às principais cidades. As estradas são fundamentais para o desenvolvimento. Isto é líquido. Entretanto, verifica-se pouco investimento neste setor. Em 24 anos de paz, um país rico como Angola devia ter mais estradas e em melhores condições. Excelências, a má distribuição das riquezas é um elemento potenciador de conflitos e tendências separatistas. O Executivo deve ter isso em perfeita consideração. Não se entende que uma cidade como o Soio, fonte do petróleo, não tenha uma perfeita rede rodoviária. Uma cidade como Cabinda, fonte do petróleo e da madeira, não tenha um sistema de transporte interurbano organizado. Uma vila como Chicomba, preciosa fonte do milho, do feijão e do gado bovino, não tenha sequer uma rua asfaltada, um hospital perfeito, uma ligação por estrada com outras municipalidades, suas populações não têm água potável, são elevados os níveis de subnutrição e as crianças estudam debaixo de árvores em plena sede municipal, transportando carteiras às cabeças. Apenas cito esses exemplos, pois existem no país outros tantos que espelham a realidade que se vive no quadro da distribuição das riquezas nacionais. As riquezas nacionais são também uma forma do Estado levar indiretamente a prosperidade das famílias, na lógica de ensinar o faminto a pescar. Não creio que o tão falado Quenda consiga atingir este objetivo. Excelências, sobre as autarquias, o Executivo deixou bem claro neste OGE que não está interessado a tocar para a frente. São uns 157 milhões de kwanzas dedicados para projetos de institucionalização das autarquias locais e alguns outros para a construção das ditas infraestruturas das autarquias. Creio que para o boi adormecer. Nada de concreto para a realização deste preceituado constitucional se pode achar no orçamento.